Olá, boa noite, seja muito bem-vinda de volta. Hoje eu quero dizer que eu estou muito feliz, estamos muito felizes, a nossa equipe toda, porque a gente tem tido feedbacks maravilhosos, dizendo que já estão perdendo o medo de dirigir, já estão conseguindo colocar em prática o que a gente tem ensinado, as técnicas, a gente já superando todas essas barreiras. Isso deixa a gente extremamente feliz, extremamente realizada. É isso que a gente queria, ouvir as pessoas, ler as pessoas dizendo que já estão conseguindo realizar o sonho. Isso é incrível, isso não tem preço pra gente. Pode ter certeza que se vocês estão agradecidas pelo conteúdo que a gente está entregando, nós estamos muito gratas por vocês estarem aqui nos ouvindo, acompanhando, porque senão o nosso trabalho não teria sentido, não é verdade? Gratidão mesmo. Então, aproveitando essa técnica que eu ensinei ontem, nós vamos falar da ladeira, certo? Da subida, primeiramente. Ladeira no sentido de subida, depois a gente vai falar da descida também, ok? Porque tem gente que tem medo de subir e tem gente que tem medo de descer. Eu tive uma aluna, inclusive, é muito engraçado lembrar disso. Eu estava no shopping, fazendo uma aula dentro do shopping. Às vezes eu levo as pessoas e faço um estacionamento, alguma coisa dentro do shopping, e a gente ia descer uma rampa. E não era uma rampa muito íngreme, não, mas era uma rampinha do shopping, bem suave, inclusive. E ela falou assim, não, a gente vai cair. E aí eu falei, não, querida, a gente não vai cair, fica tranquila. A gente está no domínio aqui, eu estou aqui, né? Qualquer coisa eu puxo freio de mão e a gente não vai cair. Mas foi uma reação inesperada dela. Eu não imaginava que uma pessoa pudesse ter medo de cair numa rampa, por exemplo, não é? Geralmente as pessoas têm medo de subir, mas aí eu descobri que tem gente que tem medo de descer também, certo? A gente vai falar da descida também. Mas na subida, o que vai fazer a subida, o que vai determinar, o que vai resolver esse medo aí que vocês têm de subir, é justamente se você treinou aquela meia embreagem que eu te ensinei, né? Ok? Se você já fez, se você já teve a oportunidade de sair para treinar hoje, você já vai entender direitinho como é que você vai fazer a ladeira também. Porque veja bem, vou falar por que o carro volta. O medo de vocês é que o carro volte, né? Voltando, bate no carro de trás. Óbvio, isso realmente vai acontecer se você não souber fazer o controle da embreagem na subida. Isso acontece de verdade. Então, para evitar que isso aconteça e para que você também se sinta segura, confortável para fazer isso, então o princípio, o fundamento disso, a base disso é você dominar a meia embreagem, é você saber em que ponto o seu carro sai. E eu vou dizer uma coisa que meio controversa entre as pessoas que dirigem, eu ouço muita gente dizer isso, que carro é tudo igual. Carro é tudo igual, então assim, embreagem é tudo igual, freio é tudo igual, tudo igual, tudo igual. Não é verdade, não é verdade. Carro é semelhante, os carros são semelhantes, e eu uso uma analogia com o ser humano. Nós não somos iguais, embora nós tenhamos mãos, pés, nariz, boca, né, duas orelhas, um nariz, uma boca, dois olhos. Não é por isso, né, mesmo a gente tendo tudo isso igual, a gente não é igual. Nós não somos iguais. Nós somos semelhantes e os carros são exatamente assim. Ele tem o pedal de embreagem, quando tem os carros automáticos que não tem, aí tem uma outra categoria, mas tem o pedal de embreagem, tem o pedal do freio, tem o pedal do acelerador. Ele tem volante, ele tem alavanca de câmbio e tem todo o painel, só que isso não faz os carros iguais. A grande diferença é exatamente a altura da embreagem, a altura do freio, o motor, a potência, tantos detalhes que são semelhantes, mas são diferentes, tá? Não é porque tem um motor, um câmbio, as rodas, etc., que os carros são iguais. Pra você ter uma ideia, mesmo que sejam carros fabricados no mesmo ano, da mesma cor, mesma fábrica, eles saem diferentes. Eles não são totalmente iguais. Eu falo isso porque eu já tive um carro, por exemplo, um carro novo, um carro zero, que tinha uma embreagem dura, da Chevrolet. Geralmente os carros da Chevrolet tinham embreagens muito molinhas, muito. E o meu era mais dura. Você vê, um carro novo, não tinha por que ser assim, e era. Então,
a questão de você aprender o ponto da embreagem do carro, do carro que você vai dirigir, faz toda a diferença na sua vida. Você não tem noção como isso faz diferença. Porque, veja bem, eu falei que ele estava encaixando. Você pisa na embreagem, coloca a marcha, engata a marcha, e aí você vai soltando a embreagem. O que ele vai fazendo? Vai encaixando a embreagem no motor. E aí, nesse encaixe, é que transmite a velocidade, a força do motor para as rodas, através do câmbio. Então, quando você vai encaixando o motor no câmbio, ou seja, quando você vai soltando o pedal da embreagem, vai chegar um momento que você vai sentir, você vai fazer o teste com o freio. Você está numa ladeira, obviamente você está com o pé na embreagem, no freio, não é? Então, você estando com o pé no freio, você vai soltando a embreagem e vai sentindo aquele tremor que você já aprendeu, já testou, já treinou, certo? Que é quando o motor vai encaixando no câmbio. E você vai começar a testar, para fazer teste para sentir se o carro está parado ou se ele está voltando. Então, você soltou um pouquinho, você sentiu aquela vibração. Você para de soltar a embreagem, solta um pouquinho o freio. Aí você, soltando um pouquinho de leve, você já vai sentir se o carro está voltando ou se ele está parado. Se ele voltar, você não afunda o pé na embreagem de novo. Você segura o freio de novo, você só volta o pé no freio e solta mais um pouquinho, porque se você afundar o pé, ele vai voltar de qualquer jeito, você tirou a marcha dele, certo? Então não afunda o pé, você mantém o pé na embreagem, você solta um pouquinho mais e segura. Aí você solta um pouquinho o freio, vê se ele está parado. Não está parado? Volta no freio, solta um pouquinho mais, até você achar esse ponto onde o carro fica parado só na embreagem. Existe esse ponto. E você vai treinar esse ponto. De que maneira? Você não vai pegar uma ladeira alta, como eu falei, expliquei muito bem na aula passada. A gente não começa do degrau do topo, a gente não começa lá em cima, a gente começa de baixo, a gente começa no primeiro degrau. Qual é o primeiro degrau? Você vai pegar uma rampinha suave, uma ladeirinha suave, e próximo da sua casa, onde não tenha trânsito, de preferência onde não tenha trânsito, onde você possa treinar. Porque, gente, você tem que sair para treinar, não tem jeito. Toda habilidade é treino, é prática. Não tem como você aprender a dirigir. Por exemplo, você não tem como aprender a andar de bicicleta lendo um livro. Percebe? Isso é muito óbvio, não é? Compra um livro para aprender a andar de bicicleta. Se você só ler o livro, você vai conseguir andar de bicicleta? Não vai, você vai ter que ir lá treinar, vai cair de vez em quando até, a gente sempre cai quando está aprendendo a andar de bicicleta. Lembra quando você aprendeu? Eu lembro que eu caí. Então, não é ler a respeito, não é assistir uma aula a respeito de controle de embreagem que você vai fazer o download do controle da embreagem na sua mente. Você vai ter que ir lá treinar. Escolha um lugar bem tranquilo, um horário tranquilo. Os horários fazem diferença também. E escolha também uma rampa não muito alta, não muito íngreme. E aí você vai testar, você vai fazer esse controle de embreagem, vai testando. Aí você conseguiu parar o carro na embreagem, você vai sentir que uma hora que você soltar o freio, ele vai estar parado, mesmo sem estar com o pé no freio. Existe esse ponto da embreagem que faz o carro parar. Tá? Então, se você afundar um pouquinho, ele desce, porque você desengatou. Se você soltar um pouquinho, ele vai andar. Tá? Mas eu quero que você aprenda a fazer ele ficar parado. Por quê? Porque você pode tirar o pé do freio, continuar com o pé na embreagem, tirar o pé do freio, colocar o pé no acelerador, porque muitas vezes a ladeira exige que você acelere um pouco, exige que você dê essa ajuda, essa força do acelerador, tá? Então você tira o pé do freio, pisa levemente no acelerador, não é para dar uma enfiada também de pé no acelerador, para fazer aquele barulhão de carro acelerando sem estar engatado. É uma aceleração leve, tá? Mas constante. Você vai acelerar e vai manter a aceleração. E aí você vai soltando lentamente a embreagem, bem suavemente, bem lentamente mesmo, e vai sentindo o carro sair.
Então você não tem mais, o carro não tem mais como voltar, porque nesse ponto onde ele engata realmente a marcha, onde ele está acoplado mesmo no motor, ele não desce mais. Esse é o grande segredo da ladeira, entende? Esse é o grande segredo. Você vai treinar, só que você vai treinar a minha embreagem no plano primeiro. Você não vai direto para a ladeira. Você não sabe, você não conhece, você não treinou, você não sabe onde é a minha embreagem. Como é que você vai fazer ladeira? Não tem como, você está atropelando, você está pulando etapas se você fizer isso. Tá? Primeiro tem que aprender a dominar no plano, como eu ensinei na aula de ontem. Depois você vai para a ladeira. Aí você pega uma ladeira, anda 1 metro, volta, deixa ele descer de novo. Como é que faz para ele descer? Nesse caso, vai descer de ré. Você vai pisar na embreagem até o final e vai controlar no freio, descer devagarinho, ok? Então, desceu, voltou para o plano, vai de novo, sobe um pouquinho, para na ladeira e faz novamente esse treino. Faz umas 10, 20 vezes, quantas vezes você puder, que quanto mais você treinar, mais o seu cérebro decora qual é o ponto onde o carro começa a andar, porque ele faz isso. A gente aprendeu a andar desse jeito, aprendeu a falar desse jeito, aprendeu a escrever desse jeito. Tudo que a gente aprendeu na vida que são habilidades, nós aprendemos por repetição. O cérebro grava por repetição. E o pessoal chama de hábito, chama de... eu tenho... Como é que se fala? Eu tenho... É vício, é costume. É costume. O que a gente chama de hábito ou repetição, o pessoal chama de costume, não é? Então você tem que ter o costume de fazer isso. Se você usa essa palavra, tem o costume de fazer meia embreagem. Bom, a gente está falando de subida. Agora vamos falar de descida. E na descida, como funciona? Você tem que pensar o seguinte, que o carro, ele tem um peso, ok? E que descendo a gente tem a força da gravidade, que já nos ajuda. Sabe aquela história que para cima, para baixo todo santo ajuda, para cima a coisa toda muda? Pois é, esse todo santo ajuda para baixo é a gravidade. Ou seja, você não precisa acelerar o carro para ele descer. Não é? Você não precisa acelerar uma bicicleta para descer, por exemplo. Ele vai descer naturalmente, porque é para onde vai mesmo, é para baixo mesmo, por causa da gravidade. A gente tem a força da gravidade na Terra. Então, para descer, o carro não faz força nenhuma. O que você vai fazer? Você vai colocar uma marcha mais leve, ou seja, não precisa ser uma marcha de força, uma marcha pesada, certo? E você não vai pisar na embreagem, não vai descer com o pé na embreagem, nunca na sua vida você desça uma ladeira com o pé na embreagem, tá? Você vai descer com o pé no freio, porque o pedal do freio, o freio do carro é que nos dá a garantia é ele que para o carro, ele que controla a velocidade, é ele que diminui a velocidade, ele é a nossa garantia, ele é a nossa segurança. Eu vou até falar sobre um mito aí, inclusive um mau hábito, um vício mesmo que as pessoas têm, acabam adquirindo esse vício, que é andar com o pé na embreagem, por exemplo. Tem muitas alunas minhas que perguntam sobre isso, não é? Devo andar com o pé na embreagem? Posso andar com o pé na embreagem? Não, você não pode. E pedal de embreagem não é descanso de pé. Guardem isso, porque veja bem, por menos peso que você esteja fazendo, por menos pressão que você está fazendo, existe o peso do pé. E aí, esse pedal de embreagem, como eu falei, ele vai engatar e desengatar, não? Ele vai separar e juntar o câmbio no motor. Então, a pressão constante nisso vai fazer com que a peça se desgaste mais rápido. E embreagem não é uma peça muito barata nos carros, tá? É uma peça que realmente, se você gastar desnecessariamente, é um investimento meio caro. Pode valer aí 800 até R$1.000, dependendo do carro. A embreagem no carro automático, que não tem o pedal, para você ter uma ideia, custa mais de R$2.000. É uma peça bastante cara, então não vale a pena você gastar essa peça, você desperdiçar esse dinheiro todo por um vício desnecessário e vou dizer até perigoso, porque aí quando você está com o pé na embreagem, você está descansando o pé na embreagem, você tem o impulso ou o hábito, cria o hábito de pisar na embreagem primeiro antes de pisar no freio. E como a embreagem é o que engata e desengata a marcha, ou seja, engata e desengata no motor, se você pisa na embreagem, você desengata a marcha do carro.
E o que significa isso na descida? Significa que ele está descontrolado. Porque, veja bem, a marcha ela tem uma velocidade máxima e uma mínima. Toda marcha tem. A primeira tem, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, toda marcha tem. Então, se você está, por exemplo, descendo em primeira marcha, por exemplo, a primeira marcha é uma marcha de força, uma marcha pesada, é uma marcha que segura o carro, é uma marcha de saída, não é? Então é uma marcha bem forte, bem pesada mesmo. Você sente o carro pesado no chão. Conforme vai aumentando a marcha, você vai vendo que o carro vai ficando mais leve. Ele vai ficando mais leve, mas ele flutua mais, e é isso que até tem gente que tem medo, vai aumentando a velocidade e parece que você está sem controle do carro, porque ele vai ficando mais leve. Então, se você descer em primeira marcha, por exemplo, o carro não vai passar de 30 km por hora, por exemplo. Não tem como, porque a própria marcha tem um limite de velocidade para andar. Agora, você imagina que você está em primeira marcha, que tem um limite, que você não vai desembestar a ladeira abaixo, e você pisa na embreagem. O que vai acontecer? Você vai tirar essa marcha. É isso que vai acontecer. Você tira a marcha do carro quando você pisa na embreagem. Não é colocar no neutro, no câmbio só que tira a marcha. É pisar na embreagem também, é a mesma coisa. Pisar na embreagem ou colocar no neutro é a mesma coisa. Significa a mesma coisa de duas maneiras diferentes. Então, se você está sem marcha nenhuma, o carro está à deriva, ele está solto, ele vai desembestar. Aí sim ele desembesta. Então, você ter o vício de andar com o pé na embreagem vai provocar um vício pior ainda, que é pisar na embreagem antes de pisar no freio. O correto é sempre o freio primeiro, porque você tem que segurar o carro, você tem que controlar o carro para depois você pisar na embreagem e soltar as rodas, que é o caso que ele faz, né? Ele separa as rodas do motor, então a roda para e o motor não, certo? O motor continua trabalhando. Então é um princípio básico, nunca pise na embreagem antes de pisar no freio, ok? E também nunca desça uma ladeira com o pé na embreagem, porque vai ser um perigo, você vai estar com o pé, você vai estar realmente com o carro solto. A menos que, claro, se você estiver num trânsito e todo o trânsito estiver descendo muito devagar numa ladeira, aí sim você vai estar com o pé na embreagem, mas você vai estar com o pé no freio também, tá? Porque vai estar sem a marcha e você tem que controlar a velocidade no freio. Mas se não tiver carro nenhum na sua frente, desça só com o pé no freio, tá bom? E com a marcha engatada, porque a própria marcha vai fazer com que o carro desça numa velocidade menor. E claro que você vai aumentando a marcha, no caso a segunda, a terceira, e a velocidade vai aumentando também, o carro vai ficando mais leve, você vai ter que usar mais o freio. Aí você pergunta, então qual é a marcha correta para se descer uma ladeira? Depende. Não tem uma marcha para descer ladeira, assim como não tem uma marcha para subir. Para subir, você vai ter que, claro, você vai sempre sair em primeira, óbvio que é a marcha mais forte, mas eu aconselho até que se for uma ladeira não muito longa, nem muito alta, que você suba em primeira e só vá mudar a marcha lá em cima, se for possível. Por quê? Porque quando você está subindo, o carro precisa fazer muita força, é o contrário da descida. E para ele fazer muita força, você tem que acelerar muito, e para mudar a marcha no meio da ladeira, você tem que acelerar o dobro do que você costuma acelerar, porque ele tem que conseguir manter uma velocidade, ele conseguir manter um movimento que dê tempo de você engatar a segunda marcha, porque se não der tempo ele vai parar. Ele não tem força para subir, entende? Então eu aconselho que você evite trocar marcha na ladeira, que você prefira, se for possível, você prefira subir a ladeira toda em primeira e só trocar lá em cima. A ladeira também tem a ver, por exemplo, com a garagem. Muita gente tem garagens em rampa, em ladeira, não é? Na garagem, eu aconselho que você, se possível, nem acelere o carro. Como é que eu faço o treinamento da garagem, por exemplo? Eu falo para a pessoa posicionar o carro de frente para a garagem, tá? Vai fazer a curva e vai parar de frente para a garagem, bem de frente para o portão. E aí eu falo o seguinte, olha, você vai descer para abrir o portão, não vai? Geralmente acontece isso, a menos que o portão seja elétrico
ou automático, ou alguém vai abrir para você. Mas eu aconselho que você abra, que você desça para abrir. Por quê? Quando você desce para abrir a garagem, você olha de fora do carro a posição que o carro está. Se ele está realmente centralizado no portão, se ele está mais para a direita, mais para a esquerda, se ele está atravessado, se ele está reto. E se você tem a visão de fora, você já consegue, entrando no carro, saber o que fazer. Então é muito importante que quando você vai abrir o portão da garagem, você fique de frente para o carro e olhe para ele. Isso é o começo de uma boa garagem, de uma garagem correta, que você vai saber o que fazer com ela, entende? Mesmo que ela seja muito apertada, você tendo a visão de fora, você já sabe o que fazer, ok? E aí você vai, então você para lá de frente para a garagem, de frente para o portão, você abre o portão, você volta para o carro, engata a primeira e vai soltando a embreagem devagar, vai soltando até você sentir o carro andar. Quando o carro estiver andando, você mantém a velocidade, mantém o pé na embreagem naquele ponto, naquela velocidade. Por quê? Ele não pode pegar muito embalo, porque você está chegando na garagem. A garagem tem uma parede, geralmente, a garagem acaba, não é uma rua que você vai continuar andando. Então esse controle tem que ser maior ainda, porque ele tem que subir devagarinho e você vai precisar parar no momento. Aí você vai precisar usar o freio, ou seja, você já pode estar até com o pé posicionado ali no freio para você conseguir parar no momento certo. Aí, como você já está com o pé no freio e na embreagem, você pode pisar na embreagem até o final, porque você já está com o pé no freio. Compreendido? Pode ter certeza que se você aplicar o que eu estou ensinando, você vai conseguir dirigir, você vai perder o medo, porque você vai estar superando, você vai estar aprendendo esses fundamentos e vai estar superando as dificuldades, você vai entender como é que se faz e aí, com certeza, como eu falei na primeira aula, o conhecimento vai te dar a segurança que você precisa para dirigir. Agora, isso é uma parte só de todo o treinamento, não é verdade? O curso completo, o programa de treinamento online Sem Medo de Dirigir, é um curso completo. Você vai aprender isso que eu estou te falando mais detalhadamente ainda, porque eu resumi bastante para caber nessa aula, obviamente, mas vai ter muitos outros conteúdos, muito mais. Você vai ter, todos os dias do curso, você vai ter a prática, você vai fazer a aula e vai ter um treinamento, você vai aprender e aplicar, aprender e praticar, aprender e praticar. Inclusive, eu aconselho que você faça um vídeo por dia, porque você vai ter que praticar aquilo que você está aprendendo. Como eu falei, ler livro de andar de bicicleta não faz ninguém andar de bicicleta. Assistir um curso de como dirigir também não vai fazer você dirigir, se você não for lá e fizer, certo? Então a parte prática é fundamental. É importante você conhecer, ter conhecimento, ter instrução, saber como funciona, mas só isso não faz você dirigir. Você vai ter que ir lá e fazer. Então as pessoas falam assim: como que eu vou dirigir se eu não tenho instrutor, se eu não tenho um instrutor no carro me dizendo o que eu tenho que fazer? Eu vou dizer o que você tem que fazer. Eu sou instrutora. Só que você vai fazer. E a grande diferença é que você vai saber que você está fazendo, que você sabe fazer. Isso é um passo muito grande, muito importante para você dirigir sozinha. Isso vai te levar a dirigir sozinha. Porque, veja bem, eu conheço muita gente, muitas alunas falam para mim, que ela só consegue dirigir com alguém junto. Elas se acostumaram, se habituaram, criaram esse hábito de só dirigir com alguém junto. Agora, você imagina, se você faz o curso, se você assiste o vídeo, faz o treinamento, vai para a prática e treina o passo a passo que você está falando, você concorda comigo que daqui a um mês você está dirigindo sozinha? Porque você vai estar fazendo tudo isso sozinha. Agora, se você está com uma pessoa do lado, e principalmente se você faz um treinamento no carro de autoescola, no carro de uma pessoa que dá aula para habilitados, que quer dar aula no carro da pessoa mesmo,
Você nunca vai saber se é você que está no controle. As minhas alunas falavam isso. Ele estava com os pés nos pedais lá, eu nunca sabia se era eu que estava estacionando, se era ele, se era eu que estava parando, se era ele. Isso te causa insegurança, porque você não sabe se é você que está no controle. Então, você ter um programa de treinamento e depois ir para a prática, vai te garantir que é você que está dirigindo e vai te dar essa confiança que todo motorista precisa ter. Sabe como é o motorista, gente? O motorista, ele tem confiança em si mesmo, ele desenvolve confiança em si mesmo. Ao mesmo tempo que o motorista desenvolve a prática, o conhecimento do carro, a habilidade, o hábito com o carro, imediatamente ou paralelamente ele desenvolve a confiança em si mesmo. Porque a gente tem que tomar decisões o tempo inteiro no trânsito. E talvez você seja uma pessoa que não te deixaram tomar decisões, que você não está acostumada a tomar decisões. Isso também interfere. Do jeito que você é fora, você vai ser dentro do carro. Se você é uma pessoa que não está acostumada a tomar decisões na sua vida, que deixa para outras pessoas tomarem decisão, você vai fazer a mesma coisa no carro, tá? Então, esse treinamento, ele vai te preparar para você criar, desenvolver essa autonomia, essa autoconfiança que você precisa para dirigir, que todo motorista precisa para dirigir. Você pode ter certeza, por exemplo, que o seu marido, quando você pede para ele andar com você, ele morre de medo de andar com você. Por quê? Porque ele só confia nele, em primeiro lugar. Ele sabe que você não sabe, não é ele que está ali no comando, ele tem medo. Ele não sabe do que você é capaz, não é ele que está ali, ele só confia nele, não confia em mais ninguém. E é muito natural que seja assim. Quando você tiver prática no volante, você vai ser assim também. Todo motorista é assim, só confia em si mesmo. Por quê? Porque a todo momento você está tomando decisões, todo momento. E você tem que estar concentrado, você tem que estar centrado ali. Se alguém ficar falando no seu ouvido o que você tem que fazer, ao invés de te ajudar, vai te atrapalhar. Porque você está pensando, você está vendo, você tem uma visão do trânsito e a pessoa que está do lado tem outra visão. É sempre claro, você está numa posição diferente, tem outra visão. Então você está vendo o que você vai, já está pensando no que você vai fazer em relação àquela situação. Aí uma pessoa fala, faça tal coisa, olha o poste, olha o cachorro, olha não sei o que. Imediatamente desconcentra, você perde aquele raciocínio que você estava fazendo e você se perde, aí você não faz nem o que você estava pensando e nem o que ele está falando, entende? Então, é fundamental que você desenvolva essa autoconfiança para poder dirigir. Então, eu não estar dentro do carro com você, fisicamente, porque eu vou estar no vídeo, não é? Você pode assistir o vídeo primeiro e depois de treinar, por exemplo. Vai fazer com que você desenvolva essa autoconfiança. Isso é fundamental. Vocês vão ver que você vai ver que faz toda a diferença. Onde você tem a instrução, você tem a teoria, você tem o fundamento e no final você precisa realizar a atividade de compreensão e assimilação do conteúdo. É onde você vai realmente colocar em prática, onde você vai internalizar, vai apreender, não é? Você vai internalizar mesmo aquele conteúdo para você se tornar essa motorista que você quer ser. Porque é isso que você quer, não é? Você quer ser motorista. Então, você tem que aprender como um motorista pensa, como o motorista age, o que o motorista sente, tudo isso você vai assimilando com o treinamento, ok? Nesses vídeos você vai ter tanto técnicas de direção, de baliza, de troca de marcha, como eu já falei, você vai aprender a fazer rampa, ladeira, controle, todo tipo de controle do carro, tem as técnicas de controle do carro, mas principalmente, o mais importante de tudo são as técnicas de controle emocional. Se você sabe dirigir, se eu te colocar numa cidade totalmente vazia, sem ninguém, sem carro, sem nada, e você disser que sabe dirigir, não é porque você não sabe que você não dirige, é porque você não controla o medo, aí dá taquicardia, dá sudorese, dá dispara o coração, enfim, da perna treme, endurece, trava as costas, faz de tudo.
Tudo isso é emocional. O corpo está respondendo a um sentimento que você está tendo, a um medo que você está tendo, e está respondendo. Fisicamente ele está respondendo. Então você aprender a controlar essas sensações, esses sentimentos, ter controle sobre o seu corpo, sobre a sua mente, é isso que vai te fazer dirigir. Percebe? Se você tiver a teoria, o fundamento, a prática do carro, mas não tiver o controle emocional, você não dirige. Não dirige, porque você não se sente capaz, você está insegura, você não vai para o carro desse jeito. Quem é que gostaria de dirigir sentindo todas essas sensações físicas e emocionais, sentindo pavor, travada? Quem consegue dirigir desse jeito? Impossível, não tem como. Percebe? Então o controle emocional, ele é básico, ele é fundamental, ele é mais importante ainda, porque aprender a dirigir a técnica do carro é muito simples. Você vai fazer sempre a mesma coisa. Eu falo, gente, dirigir um carro é muito simples, porque você repete sempre a mesma coisa, sempre, sempre, sempre. E são poucas coisas que vocês fazem. Por incrível que pareça, vocês podem achar que é um mundo. Ah, nossa, eu nunca vou dar conta nisso. Vai, porque o seu cérebro é capaz de assimilar todo esse aprendizado, todo esse conteúdo e aplicar e automatizar isso para que ele repita sem menor problema, sem menor dificuldade. Você pensa para respirar? Você pensa para falar? Você pensa em cada palavra, em cada letra que você fala? Você não pensa em nada disso. Tá tudo automático. Não foi sempre assim, você sabe disso, você teve que aprender a falar. Hoje você fala com maior fluência. Não é verdade? Você pensa para escrever? Também não. Você não fica parada. Ai, qual é a letra A? Ai, como é que eu escrevo casa? Então, tudo isso você vai assimilando e o cérebro vai automatizando. Ok? Então, é muito importante e fundamental e é pela falta de controle emocional que você não dirige. Porque a gente vai focar nessas questões, nessa área emocional, nesse aspecto emocional da direção. E isso é que faz a diferença, porque, como eu já disse, muitas pessoas fazem muitas aulas práticas de volante e não conseguem dirigir, porque o medo não se tira com a prática. O medo se tira com conhecimento, com domínio das emoções. Tem que juntar as duas coisas, senão não funciona. Não adianta só você dar a prática de direção se a pessoa não consegue dominar, não consegue vencer aquela sensação ruim que ela tem ao pensar em dirigir, ao ver o carro, ao ter que entrar dentro do carro. Eu já tive alunas que falavam que elas sabotavam as aulas, elas assim, não via a hora da aula terminar. Às vezes não ia para a aula porque era tão dramática, era tão traumática a aula, era tão ruim a aula, a sensação que elas tinham, que elas não queriam ir para a aula. Acabavam se sabotando, se estava tirando a habilitação, acabava desistindo, se estava fazendo aula particular, acabava perdendo dinheiro também, entende? Então tudo isso influencia na direção. Não é só questão de você aprender a trocar marcha, subir de ladeira, descer ladeira. Isso aí você vai tirar de letra quando você se sentir capaz de fazer. Quando a sua autoestima, quando você se olhar e se sentir capaz de fazer isso, e merecedora também de estar nesse lugar, porque também tem isso. Se você acha que você não merece estar nesse lugar, que você não é merecedora, você não vai estar. Simples assim. A falta de confiança, como eu falei, a insegurança. O que é a insegurança? Eu não sei direito. Eu não estou pronta, eu não estou segura, eu não sei exatamente como fazer. Então, quando você resolve essa questão também de como fazer e entender como se faz, aí você começa a adquirir essa segurança. Vou me despedindo e pedindo novamente para você se inscrever no canal, para você clicar no sininho, para você compartilhar esse vídeo e para você estar com a gente amanhã. Então, do meu coração para o seu coração, eu desejo que o seu sonho se realize e até amanhã.